pessoal, eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer nessa aula. Eu vou mostrar para vocês já como que funciona o sistema de grid do Bootstrap, tá? Depois eu mostro os componentes. Aí pode ser que eu mostre isso rapidamente, volte depois, mas vamos ver o que acontece. Bom, o que é o sistema de grid, certo? Sistema de grid é uma forma da gente organizar o layout do nosso site. Voltando lá atrás, naquela primeira apresentação que eu mostrei para vocês no início dessa matéria, eu falei que antigamente o HTML era muito simples e ele foi criado para fazer documento científico, para fazer tipo TCC que vocês estão fazendo, tá? E quando você vai fazer um TCC é muito importante ter o título 1, título 2, título 3, que a gente tem, né, H1, H2, H3, ter o parágrafo bem definido, ter a imagem, a legenda para a imagem, ter tabela de dados, esse tipo de coisa. Mas um documento de TCC, eu não sei se vocês já estão fazendo a parte escrita, já começaram ou não? Já começaram a ver isso? Quando vocês forem ver, vocês vão ver que tem umas estruturas, tem algumas coisas que vocês têm que fazer para ter uma estrutura de um trabalho científico. E o HTML foi criado para isso, ele não foi criado originalmente para fazer um aplicativo, para fazer uma página bonita, tá? Então, o que aconteceu é que ele tinha tags para fazer um trabalho de texto científico, mas as pessoas queriam fazer um layout como se fosse de uma revista e não de um trabalho científico. Então aqui, ó, vou pegar por exemplo para vocês para mostrar o que é um trabalho científico, tá? Então, TCC, vamos pegar um exemplo de TCC, tá? TCC, vamos ficar no tema lobo-guará. Vamos perguntar um TCC do lobo-guará. Lobo-guará. Tá, temas para TCC. Enriquecimento comportamental do lobo-guará. Tá. Vamos ver aqui. Vamos ver se nós conseguimos baixar. Tá. Olha aqui como que é um TCC. Um TCC tem a capa, um título, tá? Do trabalho, quem fez, qual que é o local, tá? Aí tem a segunda folha de capa aqui, aí tem umas citações, dedicatória, agradecimento. Esse escaneamento torto tá me dando um toque aqui, tá me dando uma raiva, né? Resumo, tá? Ele vai ter aqui, ó, materiais e métodos. Ele vai ter texto, ele vai ter lista, ele vai ter título. Ou seja, ele vai ter uns negócios bem chatos, assim, visualmente. Eu não estou falando do conteúdo científico, tá? Eu estou falando aqui visualmente. Você vê que ele é bem diferente de uma página moderna. Vamos abrir uma página aqui. Sei lá, vamos abrir uma página do... Diga um site aí, pessoal. Vamos ver se tem o lobo-guará no IBAMA ou algo do tipo. Infoscola, Aventuras na História. Vamos ver aqui o site do G1. Tá? Site do G1 sobre o lobo-guará. Ó, olha como ele é diferente. Ele tem aqui uma barra de navegação, ele tem um topo, ele tem aqui uma área de conteúdo, tá vendo? Eu rolo para baixo, esse topo é fixo, ele continua aqui. Eu chego aqui embaixo, ele tem um rodapé, tá? Então, esse site, ele tem toda uma estrutura, tá? Vamos pegar aqui.
não entra em site de revista, mas vamos ver como é que é o site da Rolling Stone. Vamos ver se ele é mais bonito do que isso, tá? Então aqui, topo novamente, barra lateral direita, área de conteúdo, imagens, tá? É um site bem diferente do que a gente tem num TCC, certo? Então, dá para ver que o site, mesmo um site mais assim, de notícia, ele tem um design todo diferente em relação a um trabalho de TCC. Na verdade, os sites que mais parecem trabalho de TCC são os sites que vocês constroem quando não sabem fazer CSS, que é aquele site todo simprão, sem cor, só com algumas imagens, sem posicionamento, né? Sabe, como se fosse uma folha de texto, tudo reto assim, sem menu, sem nada. E o que acontece? Acontece que as pessoas elas gostam de sites assim, com elementos visuais, organizados, bonitos e tal. Elas não gostam de um site simprão, somente com texto, sem nada, sem posicionamento, sem mais coisa alguma. E aí, o que acontecia é que as pessoas pegavam e utilizavam tabelas para resolver isso. Vocês já viram tabela em HTML, né? Vocês já trabalharam com tabelas antes. Já. Tabela, ela é útil. Tá? A tabela serve para muita coisa. A tabela serve para você colocar dados tabulados. Tá? O que é um dado tabulado? É um dado organizado, né? Numa grade que facilita a vida da gente. Então vamos ver se tem uma tabelinha aqui. Nossa, o Lampo Guará é foda, né? Esse daqui tá bonito, cara. Eu acho que eu sei de onde tirar a ideia daquele desenho. Vamos ver, não tem tabela aqui. Vamos ver. Sei lá, vamos pesquisar tabela na Wikipedia. Tabela periódica, ótimo, tabela periódica. Tá? Vamos ver essa tabela periódica. Aqui, isso é um exemplo de tabela, tá? Eu tenho uma estrutura com linhas, eu tenho uma estrutura com colunas e eu tenho as células da minha tabela, certo? Que facilita a organização dos elementos dessa tabela, tá? Tem outros exemplos mais simples de tabela, vamos ver aqui. Aqui, ó, esse é um exemplo mais simples de uma tabela. Linha, coluna, tá? E aí eu consigo localizar os meus dados melhor. O caso é que o pessoal usava a estrutura da tabela para fazer o layout, tá? Então o pessoal queria fazer um layout com uma barra de topo, uma barra lateral, eles faziam um layout onde tinha uma linha, tá? Na primeira linha, só uma célula, eles colocavam o topo do site. E aqui eles faziam, por exemplo, uma outra linha que tinha duas células. Na célula de cá ficava o conteúdo, na de cá ficava a navegação. Faziam uma outra linha aqui embaixo para fazer o rodapé e usavam isso para fazer o site. E o caso é que isso não era o ideal, porque primeiro, quanto mais elemento tinha no seu site, mais o cara tentava organizar e mais confuso ficava. Você começava a olhar, a organização do site começava a parecer um pesadelo, tá? Porque isso era uma gambiarra, a tabela não foi feita para fazer isso. A tabela foi feita para botar dado, não para botar layout de site. E segundo, isso daí ficava um pouco pesado, né, pro site carregar, porque ele tinha que interpretar um monte de coisa e nem sempre dava certo, e você tinha que fazer mais gambiarra. Em resumo, era um saco. Era um saco fazer isso. E foi o que foi feito por muito tempo, porque não tinha recurso para fazer diferente. Até que a CSS se desenvolveu, né?
Falei A porque é a linguagem CSS. E com a CSS tornou-se possível fazer o site sem utilizar tabela, através dos recursos de posicionamento do CSS. Só que fazer isso no CSS é meio chato. Antigamente era pior ainda, tá? Antigamente era um saco você ficar posicionando os elementos com o CSS. Não funcionava em todo navegador, era um pesadelo. E aí surgiram sistemas de posicionamento baseado na ideia de grid, tá? O que é grid, tá? O grid no design. Grid designe. Tá. Aqui, ó. Malha grid ou grailing design gráfico é uma estrutura geométrica construída por eixos, comumente horizontal e vertical, desenvolvida para auxiliar o alinhamento de elementos textuais, tá? Aí vocês vão falar, ô professor, mas isso daí é uma tabela. Eu vou falar, não. Não é uma tabela de HTML. Que usa uma distribuição que pode ser comparada a uma tabela? Sim, realmente. Mas não é uma tabela de HTML, tá? E aí, com esse tal sistema de grid, a gente consegue organizar o nosso site de uma forma muito rápida e muito prática. E a gente consegue fazer sites responsivos de uma forma muito fácil também, certo? E aí, como é que a gente usa isso daí então? Tem tag para isso? Não tem tag para isso. A gente vai adaptar as tags que a gente já tem para construir esse sistema. Para nossa sorte, o Bootstrap ele possui um sistema de grid integrado. É uma das vantagens de usar o Bootstrap, é justamente o sistema de grid dele. O sistema de grid do Bootstrap ele facilita muito a nossa vida, permitindo que a gente crie um site de uma maneira rápida e prática. A gente consegue fazer um sistema de grid com ele, tá? Então, vou fazer aqui um sistema de grid com vocês para colocar esse nosso site. Vamos fazer um site aqui das notas de real, tá? Então, vocês podem usar o site da aula anterior, eu vou continuar usando esse daqui por enquanto. Então, vamos dizer que eu quero um site que ele tenha a seguinte disposição, tá? Depois a gente modifica ele. Eu quero que seja um site que ele tenha, tá? Aqui o nosso site. Vou fazer um wireframe aqui no Paint. Que ele tenha uma área de topo, tá? E que ele tenha uma área de rodapé aqui embaixo. E depois eu vou querer o site mais básico que existe. Eu vou fazer aqui, ó, um menu, certo? Então aqui, ó, vai ser o topo, aqui vai ser o rodapé, e aqui a gente vai ter o menu, e finalmente aqui a gente vai ter o conteúdo, tá? Vocês já estão estudando o wireframe na matéria de TCC? Vocês vão estudar com o professor ou professor, não sei quem que está dando aula, vocês vão estudar uma coisa chamada wireframe. O que é o wireframe? É uma maneira da gente desenhar o site sem saber graficamente detalhes dele, tá? O wireframe é como se fosse um gráfico, é tipo o que eu fiz. A gente desenha só a organização dos elementos do site. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de wireframe. Então aqui, ó, tem um menu lateral, aqui vai ter algumas imagens, aqui vai ter alguns textos. Tá vendo? Que ele não fica desenhando tudo bonitinho, ele coloca assim, só pra gente ter uma ideia. É a mesma ideia do que eu fiz aqui no Paint, certo? Bom, como que eu organizo esse site?
eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, aqui eu vou adaptar essa página para fazer o meu sistema de grid. O sistema de grid, como o próprio nome diz, né, grid é grelha, tá? Ele é basicamente uma grade de churrasco, uma grelha de churrasco. Uma grelha de churrasco tá? Ela vai ter. Não, essa daqui é mais legal. Ela vai ter uma borda, um quadro. Ela vai ter linhas e ela pode ter colunas, certo? O nosso grid, ele tem a mesma ideia. Ele vai ter estrutura em volta, a grade. Qual que é a grade qual que é a estrutura do nosso grid? A estrutura do nosso grid é o container. A gente já tem ele. Ó, já fizemos aqui uma tag container, uma tag div com classe container. A partir do container, eu consigo fazer as linhas do grid, tá? Vamos ver se vocês ajudam aqui. Pessoal, quantas linhas vocês acham que tem aqui? Olhando para esse desenho. Se isso fosse uma 3, qual seria a primeira linha? Então aqui seria a linha 1. Qual seria a segunda linha? Vamos ver. Linha 2. E qual seria a terceira linha? Então, venho aqui e coloco linha 3. Vamos dar uma analisada nisso? Bom, aqui é uma linha. Sim, é uma linha. Aqui é uma linha também? Também, é uma linha. Tem duas colunas nela, mas é uma linha. A diferença é que aqui tem uma coluna só. Aqui outra linha? Também. E qual que é o container? O container é essa parte em volta. Então eu vou fazer 3 linhas, tá? Linha em inglês, como é que seria uma tradução para linha? Tem várias. De primeira a gente pensa line, né? Mas a tradução, no nosso caso, seria row, tá? Então, cada linha seria uma row. Então, dentro do meu container, eu vou criar 3 rows, 3 linhas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar aqui, eu vou colocar primeiro um comentário, row, topo. E aí eu vou vir aqui e vou colocar fim, row topo. Ctrl, ponto e vírgula. O que eu vou ter dentro da minha row topo? Eu vou ter uma div com uma class row. Ou seja, uma linha. Feito isso, eu já tenho uma linha. Só que no sistema de grid, eu sempre tenho que colocar uma coluna dentro da linha. Se for um negócio muito simples, até dá certo eu colocar direto na linha. Mas se eu fazer um design um pouquinho mais complicado, vocês vão ver que vai cagar tudo. E aí eu tenho que colocar uma coluna, certo? E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: quantas colunas eu tenho dentro da primeira linha? Quantas colunas vocês acham que eu tenho? Exato, eu tenho uma coluna só. E aqui eu tenho quantas colunas?
E aqui eu tenho quantas? Uma. Então aqui, se eu for ver, né, tem uma coluna. Aqui eu tenho duas colunas. E aqui eu tenho uma coluna. Só que isso, pessoal, é assim, isso é o que a gente conta, a gente considera como humano. O sistema de grid, para ele funcionar, ele no Bootstrap ele faz o seguinte: ele considera que um site como todo, ele é dividido em 12 colunas, tá? Próxima aula eu explico por que 12, certo? Mas o fato é que, se eu quero dizer que eu tenho uma coluna, eu vou dizer que ele vai ocupar os 12 espaços, tá? Aqui com duas colunas, eu vou colocar uma quantidade para uma, quantidade para outra. E aqui eu vou falar também que ele vai ocupar os 12 espaços, tá? Aqui, as duas colunas, elas têm o mesmo tamanho? Não, não tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a primeira coluna aqui é mais estreitinha, que ela ocupa 2, e a segunda coluna vai ocupar, quanto que falta para alcançar 12? 10. Então eu vou dividir assim, eu vou reservar duas colunas para essa e 10 para outra. Novamente, próxima aula eu explico isso melhor, tá? Mas eu vou vir aqui e já vou criar também as minhas colunas, tá? A coluna é call, tá? Então, call, Ctrl barra de espaço. E aqui eu vou chamar de fim call. E o que vai dentro daqui? Vai outra div que eu coloco a classe call. E eu informo o tamanho. A primeira é quantos tamanho que ela ia ocupar mesmo? Exato, 12. Ocupa tudo. Isso daqui, pessoal, faz a minha primeira linha. Eu vou copiar a estrutura para a minha segunda linha. Vou vir aqui, ó, mesma estrutura. A diferença é que não vai ser topo, tá? Vou chamar aqui de conteúdo. Então aqui eu tenho a row do conteúdo. Só que eu tenho quantas colunas aqui mesmo? Quantas colunas eu tenho aqui no meu desenho? 2. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou copiar e eu vou colocar a primeira, a coluna do menu, call menu, tá? E aqui, fim call menu. E a segunda vai ser a minha call do conteúdo. Call conteúdo, fim call do conteúdo. Só que a primeira eu falei que eu ia usar quantos espaços mesmo? 2. Então eu vou vir aqui e vou colocar 2. E aqui eu vou colocar 10. E finalmente eu vou copiar o topo novamente, porque eu vou ter uma última linha, que vai ser a minha linha do rodapé. Rodapé, que eu tinha falado que ia ocupar um espaço de 12 mesmo, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai praticar isso bastante na próxima aula. Mas isso já me deu uma estrutura de site e eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu vou pegar esse H1 aqui, vou recortar e vou colocar ele aqui, ó, no meu topo, tá? Vou colocar aqui dentro da minha coluna, vou colocar esse H1, olá mundo. E aqui no meu rodapé, que eu não tenho nada, eu vou colocar aqui, vou colocar um H2, tá?
e vou colocar, sei lá, Olá Mundo, não, vou colocar aqui produzido por Jamanta, tá? Eu não vou colocar Olá Mundo, não. Eu vou deixar o Olá Mundo, na verdade. Vou deixar o Olá Mundo aqui. E aqui eu vou colocar notas de real. E aqui no meio eu vou pegar esse texto que eu tenho, tá? Vou recortar. E vou colocar na minha coluna de 10 ou de 2? Qual das duas? De 10 é o conteúdo, exato. Nossa, professor, que tanto de texto, tô perdido. Sim, é muito texto. Por isso que eu organizei com comentários. Ah, eu quero trabalhar no topo. Sei que o topo começa aqui e termina aqui. Ah, e agora é o rodapé. Eu venho aqui e procuro rodapé. Minha roda do rodapé começa aqui e termina aqui. Ah, mas eu quero trabalhar o conteúdo. Olha, eu coloquei aqui a coluna de conteúdo. Vou salvar. E vamos ver como é que ficou no meu site. Eita. Tá? Tem um site aqui. Ah, professor, mas eu não estou enxergando nada aqui. Vou facilitar. Vou colocar cor de fundo nessas áreas. O Bootstrap, ele tem um sistema de cor que a gente coloca para ficar colorido. BG Color Bootstrap, que a gente consegue colorir o fundo dos nossos elementos, tá? Eu vou fazer o seguinte, o topo ele vai ser azul, tá? Esse azul claro. Então eu vou vir aqui no topo, tá? Na minha linha do topo, no call do topo aqui, eu vou colocar espacinho BG Info. Olha o que acontece com o meu site. O meu site vai ficar com o topo azul. Eu quero que o rodapé ele seja amarelo. Tá? Venho aqui no meu rodapé, coloco aqui nesse call que ele é amarelo, BG Warning. Salvo. Venho aqui e ele fica amarelo. E eu quero que essa barra lateral ela tenha uma cor verde. Eu venho aqui na minha barra lateral, que é esse col 12 aqui, e coloco verde. Salvo. Tá? Aí vocês vão ver que ela ficou verde. Então olha como é que parece um site. Aqui tem uma área de topo. Oi, amigo, pode dizer. Para ele rodar e ficar parado, deixa eu pesquisar aqui. Header fix bootstrap fixed top navbar, tá? Tá. Vamos ver o que ele usou aqui. Ele usou essa classe aqui, ó, navbar fixed top. Vamos ver se só ela funciona. Vou vir aqui nessa call, vou colocar aqui a navbar fixed top. Não sei se precisa de mais coisa ou só isso é o suficiente, tá? Atualizar. Não. Precisa de mais coisa. Vou copiar essas outras classes aqui. Tá? Vamos ver se essas daqui é o suficiente ou se o ideal... O ideal, eu acho, é fazer isso daqui, na verdade, ó. Vem aqui dentro, cria outra div. E nessa outra div eu coloco essas classes.
E aí, dentro dessa div, eu vou colocar aqui o nota de real. Salvo. Vem aqui, vamos ver se vai. Vai, vaza. Tá quase. Deixa eu ver aqui. Navbar. Ctrl F. Lá. Ah, tem que ter um container. Então, pera aí. Tá? Vou ter que criar um container aqui dentro antes. Então, eu dentro aqui do sistema de grid, eu vou fazer um div. Vou colocar uma class container. Dentro desse container, eu jogo esse meu conteúdo. Vamos ver se é só isso ou falta alguma coisa. Salvo. Oh, mas que porcaria. Será que... Eu vou copiar tudo, quer saber? Não. Cadê o fixed? Espera aí, Ctrl F. Fixed. Position utility. Será que é stick top? Deixa eu desfazer aqui. Class stick top. Oh, caramba. Tá quase. Position fixed top. Site. Sai, vaza. Consegui fixar, mas aí não consegui fixar como barra no sistema de grid, tá? Acho que eu vou ter que dar uma olhadinha nisso daí, mas próxima aula eu consigo mostrar isso para vocês, tá? Vamos ver se isso daqui funciona. Às vezes tinha que ser o nav, né? E eu tô usando o div. Vamos colocar um H1 aqui também. Consegui fixar. Eu só tenho que mudar a cor aqui. Então, pera aí. Então, esse bginfo vai ser no nav. Ctrl X. Bginfo aqui. Em vez de bglite. Tá? E vamos tirar isso daqui. Tá? Pronto. Tá com o topo fixo agora, ó. Vamos colocar mais texto, só para vocês verem. Cadê? Vou aqui, ó, copiar o lorem y e colocar mais texto aqui. Tá? Olha como é que fica. Atualiza aqui. Ó. Notas de real. Tá? Deu um chabu aqui que eu tenho que resolver. Provavelmente porque eu tenho que colocar isso num sistema de grid
de uma forma melhor, ou na verdade eu acho que o ideal seria colocar isso fora do sistema, né? Fora desse container principal, mas a gente consegue organizar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que se for eu já resolvo agora, tá? Nave, tá? Recorta aqui e eu vou colocar até antes do container. Salvar, atualizar. Ainda não, tem que ver o que precisa para resolver isso daqui, tá? Mas me lembra de trabalhar isso na próxima aula, que a gente pode fazer uma página simples assim, uma página de topo fixo. A gente pode também fixar o menu se for de interesse, né? E aí vocês vão dando ideia, a gente vai trabalhando nas páginas. E além de eu terminar de explicar o sistema de grid para vocês, e vocês fazerem o sistema de grid, tá? Pessoal, tá acabando a nossa aula. Algum de vocês tem alguma pergunta? Então, beleza. Isso daí, sistema de grid, ele é um pouquinho chatinho de aprender, mas vocês vão ver que a gente consegue fazer coisas que dariam um trampo do caramba bem rápido aqui, tá? Tirando essa parte aqui da barra fixa, que ela não está 100%, vocês vão ver que fazer um site responsivo vai ser uma coisa mais tranquila. Mas isso daí é lógico, depende de prática, e hoje eu fiquei mais falando, explicando e tirando dúvida. E aí na aula que vem a gente vai fazer, né? Vocês vão fazer um sitezinho simples usando o sistema de grid. E aí eu mostro, eu explico o porquê das 12 colunas, como colocar uma barra lateral, como fazer todas essas partes, tá? Então é isso, beleza? Muito obrigado. E até amanhã, pessoal. Até mais. Falou. Até amanhã. Até amanhã é sábado. Até semana que vem.